nossa vista alcança. Essa paisagem, ela pode ser natural e pode ser artificial. Quando ela é natural, foi aquela paisagem criada pela própria natureza. O mar, a floresta, essa paisagem é a paisagem natural. E aquela paisagem que foi feita pelo homem, ela pode ser chamada de artificial ou humanizada, que é aquela que foi feita pelo homem. Que o homem transforma a paisagem natural numa paisagem humanizada, né? Onde o homem desmata para construir o quê? Uma casa, para fazer um plantio. Então, o homem transformou. Então, ele passou da natural e passou para ser a humanizada, ou artificial. Foi aquela programada pelo homem. Então, a natural é a paisagem criada pela própria natureza. Então, o homem vai se transforma a paisagem natural em uma paisagem humanizada, certo? Então, a paisagem natural, aquela criada pela própria natureza. A humanizada ou artificial é aquela criada pelo homem. Então, o homem transforma a paisagem em si. Vai desmatando e colocando alguma coisa. Pode ser o quê? Uma casa, uma cidade, um conjunto, certo? Então, o homem transforma essa paisagem da natural para a humanizada ou artificial. Também a paisagem vai estar na área urbana e área rural. A urbana, como você já sabe, é aquela que se refere ao quê? À cidade. Tudo que está dentro de uma cidade é a parte urbana. Então, é uma paisagem urbana. São os prédios, as casas. Apesar que dentro da área urbana podemos encontrar uma paisagem natural. Por exemplo, aqui em João Pessoa, a gente tem ali o Ibama, a Mata do Buraquinho ali, né? Ali é uma paisagem natural, mas ela está dentro da área urbana, que está dentro da cidade. Então, é uma paisagem urbana, natural, mas está incluída na área urbana que está dentro da cidade. E existe a paisagem rural, que é aquela do campo, que a gente vai ver lá no campo mais o quê? Fazenda, os animais e a floresta também, a natural, mas ela está numa área rural. Então, esses são os tipos de paisagem. E no decorrer do tempo, o homem foi natural em uma paisagem urbanizada. Então, o homem transforma essa paisagem natural em uma paisagem geográfica, uma paisagem humanizada, que vai transformando o espaço também. O espaço natural, do jeito que existe a paisagem natural e o espaço natural. O espaço natural é aquele também criado pela própria natureza, onde o homem não se tocou, não tocou nele. Então, quando o homem começa a utilizar esse espaço, ele deixa de ser espaço natural e passa a ser espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem. E o espaço natural é aquele criado pela própria natureza. Estão entendendo até aí? Sim. Certo? Então, ó, o espaço natural é aquele criado pela natureza. A paisagem natural também é aquele criada pela natureza. Então, vai ter essas diferenças entre espaço natural e espaço geográfico. Paisagem humanizada e paisagem artificial. Então, esses assuntos
são coisas que vocês já viram até no quinto ano, não já? Metade deles eu vi. Já? Só alguns. Alguns, né? Então, o quê? O espaço natural, aquele criado pela própria natureza, né? E o espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem. Então, essas paisagens natural, o homem transformou a paisagem natural num espaço geográfico. E essa paisagem, quando ele transformou do espaço geográfico, também dá o nome de uma paisagem humanizada ou artificial, e foi aquela que foi feita pelo homem. Então, quando a gente for fazer as atividades, eu posso perguntar para vocês a definição de paisagem natural, paisagem humanizada. A paisagem natural, aquela criada pela a natureza. A humanizada, aquela que foi feita pelo homem. O espaço natural, aquele criado pela a natureza. E o espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem. Então, no decorrer de toda a nossa história, o homem foi modificando esse espaço, foi transformando o espaço natural no espaço geográfico. E no decorrer desse tempo, o homem foi transformando a natureza. Professor, o senhor pode repetir, por favor? Diga, Ingrid, diga, Lúcia. É Eloá, só que eu estou usando o Gmail da minha avó. Sim, mas seu nome é? Eloá. Eloá. Eita, Eloá era o nome da minha mãe, tu acredita? Era? Era. Mas ela já faleceu. Ah. Certo? Aí, diga a pergunta de que você fez. Não, é porque eu tô anotando aqui, aí eu queria saber, que eu anoto às vezes devagar, às vezes rápido, eu queria saber. E o senhor repetir desde o espaço natural até baixo. Pronto. O espaço natural é aquele criado pela própria natureza. Certo? Certo. O espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem, que foi criado pelo homem. O espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem. Certo? Que o homem pegou o natural e modificou. E quando o homem mexeu no natural, ele passou a ser o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é aquele que é modificado pelo homem. Aí a paisagem natural, aquela criada pela própria natureza. A paisagem artificial ou humanizada foi aquela que foi criada pelo homem. Certo? Então, e através do trabalho, o homem vai transformando o meio ambiente. Como eu iniciei, paisagem, tudo aqui que nossa vista alcança. Dava mais uma revisãozinha para quem está copiando, não pegou, ver aí. O que eu não falar, vocês perguntam que eu repito. Professor, você pode repetir de novo, por favor? Então, olha, paisagem, a definição de paisagem é tudo aquilo que nossa vista alcança. A paisagem natural é aquela criada pela própria natureza. A paisagem humanizada ou artificial foi aquela criada pelo homem. O espaço natural, aquele criado pela natureza. E a paisagem e o espaço geográfico, aquele modificado pelo homem. Certo? Aí, então,
a paisagem humanizada a paisagem modificada é aquela criada pelo próprio homem. Então, podemos dar o exemplo de paisagem também. Ela pode ser a paisagem urbana e a paisagem rural. A paisagem rural é aquela... A paisagem rural é aquela que está no campo, na área, no sítio, é uma fazenda. E a paisagem urbana que se refere à cidade, é a paisagem que está incluída dentro da cidade. Então, no campo, a gente vai ver o quê? Os animais, vai ver também a vegetação em si. Então, tudo isso a gente vai ver no decorrer do tempo. A paisagem, você indo para o sítio, para uma fazenda, ali é o campo. Aí lá você vai encontrar tanto espaço natural como espaço geográfico. O espaço geográfico, como a gente já citou aí, é aquele que o modificou, certo? Então, foi que o homem fez. Ele pegou a paisagem natural, desmatou lá no campo mesmo e colocou e fez um plantio. Então, naquele plantio, aquela paisagem é humanizada. Aquele espaço é geográfico. Então, Igor, você quer que eu repita o quê? Olha? Vou repetir, olha. O que é paisagem, Igor? Paisagem é tudo aquilo que nossa vista alcança. Certo? Essa é a definição de paisagem. A paisagem ela pode ser natural e artificial ou urbanizada. A paisagem natural é aquela criada pela própria natureza. A artificial ou a urbanizada é aquela criada pelo homem. A paisagem pode ser rural e urbana. Rural é quando se refere ao campo. É um sítio, uma fazenda. Então, esse é o exemplo de paisagem rural. É um sítio, uma fazenda. E a paisagem urbana é a que se refere na cidade. É o que está incluído dentro da área urbana. Numa área urbana, em uma cidade, a gente pode... A paisagem urbana é o que se refere dentro da cidade em si. Então, tudo aí é o que dá a definição de paisagem. Aí o espaço natural é aquele criado pela própria natureza. E o espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem. Então, se eu pedir um exemplo de paisagem para vocês, aí você vai botar uma paisagem urbana, é uma cidade. Aí você pode até fazer umas casas lá. Uma paisagem modificada. Uma paisagem modificada. Liga daqui a pouco, que Galder está dando aula no celular. Tchau. Cadê o link? Tá bom. Tá bom, tchau. A paisagem urbana é aquela que se refere dentro da cidade. A paisagem rural é aquela que se refere ao campo. Certo? Que é um sítio, uma fazenda, então está incluído, né? A urbana e a rural. Rural se refere ao campo, urbana à cidade.
Na paisagem urbana, como eu já disse antes, a gente pode encontrar uma paisagem natural. O exemplo que eu disse aqui foi a Mata do Buraquinho, aqui em João Pessoa, ali perto do Ibama, na Tabajara, na Pedro II. Né? Onde aqui também, aqui em Mangabeira 7, ali depois de onde tinha aquela vacaria, você vê uma mata ali. Também é o quê? É uma paisagem natural e está dentro do perímetro urbano, está dentro das cidades, aqui de Mangabeira. Então, você inclui essa parte aí, a paisagem urbana e a rural em si. Tem alguma pergunta a fazer? Sara, Eloá, e tá vendo que tão bonito é isso? Meu nome é Ravena, professor. Ravena, Maria Carolina, e Antônio Leite e Ingrid. Tem alguma coisa? Tem mais a perguntar? Sari, Antônio Leite e Eloá, Ingrid e Carolina? Não. Tem não? Já deu para pegar o assunto que estava atrasado, Ingrid? Deu sim, professor. Certo. Beleza. Então, olha, coloque na mente o seguinte, ó, espaço natural e espaço geográfico, paisagem humanizada ou artificial e a paisagem natural. E a definição, o que é paisagem. Paisagem é tudo aqui que nossa vista alcança. Independente de ser bonita ou feia. Porque existe paisagem feia também, né? Não só é bonita, não. E no decorrer da nossa história, o homem foi modificando esse espaço. O homem foi modificando esse espaço, né? Foi transformando em... Você clica no link, vai fechar e iniciar a reunião. Vamos embora. Certo. Dá tempo de voltar. Então foi haver essa modificação pelo homem em si, no decorrer de toda a nossa história em si, que o homem foi modificando a natureza, o meio ambiente e botando aquilo para a sua necessidade. Antigamente, no período primitivo, o homem não transformou tanto a natureza. Essas paisagens eram tudo natural. Porque o homem primitivo, ele só vivia de quê? Da caça e da pesca. Como ele vivia da caça e da pesca... Tirou o negócio aqui. Eu estou tirando o carregador do correio. Pronto. Do celular que está perto. A Conildo falta quantos minutos ainda? Marconito, falta quantos minutos para terminar essa aula? 30, né? Dá tempo para eu ir resolver um negócio. Tchau. Olha, aí, como eu estava falando antes, o homem primitivo, ele não transformava muito a natureza. Ou seja, ele não transformava, ele não modificava. Porque o homem primitivo, ele vivia da caça e da pesca. E coleta de frutos. Então, ele precisava da natureza intacta, viva, sem mexer, porque ele vivia da floresta, da coleta de fruto, caça e pesca. Então, aí nesse tempo, o meio ambiente não era modificado. E o homem era nômade. Por que ele era nômade? Ele se mudava de um lugar para outro. Então, por exemplo, se ele estivesse aqui em Mangabeira, onde tinha muita caça e muita pesca, então ele ficava aqui o tempo todo. Quando estava acabando
a pesca e a caça e os frutos desta região, ele se mudava para outro local. Vamos supor, ele estava aqui em Mangabeira, aí ele ia lá para o Cristo, onde lá ele ia encontrar mais caça, mais fruto e pesca. Por exemplo, se tivesse um rio próximo, então eles procuravam ficar próximo ao rio, que tinha o acesso à água e o peixe e também a caça. Os frutos que eu falo era o quê? Ele ia catar a manga, o caju, certo? O coco. Nesse período, quando o homem primitivo tinha mais o plantio natural, que nasceu muito, goiaba, caju, manga, no caso, mangaba, e outros produtos que a natureza dava. Então, o homem era nômade. Nômade significa dizer a pessoa que não tem um lugar fixo para morar, não tem um lugar certo para morar. Então, eles ficavam deslocando de um lugar para outro. Então, no homem primitivo, vivia de quê? Da caça, pesca e coleta de frutos. Era nômade, que não tinha um lugar certo para morar. E essa mudança ele fazia à procura de local que tivesse mais fruto, mais pesca em si. Então, ele se deslocava de um lugar para outro. Aí veio o quê? Quando o homem descobriu a agricultura, no decorrer do tempo, ele viu que o homem, que a natureza podia dar alguma coisa sem ele estar se mudando de um lugar para outro. Onde ele jogava aquela semente de uma manga, por exemplo, de uma goiaba, de um caju, e nascia. Aí ele parou e pensou e disse, aqui dá para a gente ficar num lugar só e cultivar a natureza. Que ele deixa de... Quando ele parou para morar num lugar só, ele deixou de ser nômade e passou a ser o quê? Sedentário. Sedentário é aquele que tem um lugar certo para morar. E a gente hoje fala sedentário também, aquela pessoa que não faz exercício, que não faz caminhada, né? Aí ele está sedentário, que não faz mais nada. Mas antigamente, a gente usa sedentário também a pessoa que tem um lugar certo para morar. O homem primitivo era nômade, porque não tinha um lugar certo para morar. O homem primitivo, ele não destruía a natureza, que ele vivia da caça, pesca e coleta de fruta. Quando ele descobre a agricultura, aí ele passou a ser sedentário, porque no decorrer de toda a história, ele viu que ele podia plantar e dali tirar o seu sustento, que veio o surgimento da agricultura. Só nesse período ainda, no período neolítico, no período paleolítico, ele era nômade. No neolito, o período neolítico, ele descobre a agricultura. Aí ele passa a ser sedentário. Aí ele começa a utilizar, fazer o plantio. Só que ele utilizava, plantava, só para atender suas necessidades. Ele não plantava como o homem planta hoje, com a intenção de enriquecer, de acumular bens, riqueza. Ele só planta aquilo necessário à sua sobrevivência. Então, ele cultivava aqueles produtos para tirar sua sobrevivência. Ele não plantava mais em grande quantidade em si. Ele fazia o plantio para tirar o necessário. Certo? Então, ele tirava aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Então, ele não destruía
a natureza. Certo? Então, ele não destruía a natureza em si. Né? Então, essa era o tipo do homem antigamente. O homem primitivo vivia da caça, da pesca e da coleta de frutas. E o homem, ele era nômade, porque ele não tinha um lugar certo para morar. E depois que ele descobre a agricultura, ele passa a ser sedentário. O que é sedentário? É aquela pessoa que tem um lugar certo para morar. E mesmo quando ele surgiu a agricultura, ele tirava só o necessário à sua sobrevivência. Ele não conseguia, ele não tinha a ideia de tirar, de produzir muito para acumular riqueza. Ele só tirava aquilo que era necessário à sua sobrevivência. Certo? Então, ele tirava só o ideal para se manter com sua família. Estão entendendo até aí? Sim. Antônio Leite, Ingrid, está entendendo? Tô sim. Certo. Eloá e Sara? Sim, professor. Sim. Bem, pronto. Então, repetindo, se eu perguntasse a vocês o que é paisagem? Paisagem é tudo que nossos olhos alcançam. Muito bem, olha, paisagem é tudo aquilo que nossa vista alcança. Ou os olhos, como a gente falou, tá certo. Então, paisagem é tudo aquilo que nossa vista alcança. Aí, a paisagem, ela pode ser natural e humanizada ou artificial. Humanizada é aquela que foi feita pelo homem. E a natural, pelo nome já está dizendo, né? Criada pela própria natureza. Ela pode ser urbana e rural. Urbana quando se refere à cidade. E rural quando se refere ao campo. O espaço natural, aquele criado pela natureza. O espaço geográfico, aquele que foi criado pelo homem, que foi modificado pelo homem. Então, ele deixa de ser natural e passa a ser geográfico. Então, tanto o espaço natural como as paisagens começaram a ser destruído pelo homem depois da Revolução Industrial, que o homem foi atrás de mais de matéria-prima para levar para a indústria. Aí começou a destruição da natureza. O nômade. O que é nômade? É aquele que não tem um lugar certo para morar. Né? Onde o homem primitivo era nômade porque não tinha um local certo para morar. Então, ele vivia de um lugar para outro. Então, ele se modificava do espaço, do local para outro. O homem primitivo, além de ser nômade, ele vivia de quê? Caça, pesca e coleta de frutos. Quando ele surge, com o tempo ele viu que ele podia ficar no lugar certo e a natureza no lugar fixo e a natureza dá a ele o sustento dele. Onde ele vem aí, onde ele começa a plantar, aí vem o surgimento da agricultura. Então ele já deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, conseguiu um lugar certo para morar. Só que desse período, ainda, o homem não destruía tanto a natureza como hoje, que ele só tirava aquilo que era necessário à sobrevivência dele. Então, ele não destruía tanto a natureza. Aí veio o surgimento da agricultura. No período da história,
a gente vai ter o quê? No período paleolítico, e vocês podem ver, vai estudar em história também, desde a pré-história, que a pré-história é dividida em 3 períodos: paleolítico, neolítico e a idade dos metais, né? O paleolítico, o homem era primitivo, onde ele era nômade. Não, eu sou professor de geografia, mas eu estou vendo essa parte de história para a gente localizar o tempo que a gente estava, né? Quando o homem, no período da história paleolítico, o homem era nômade. Ele vivia de quê? Da caça e da pesca. Quando o homem começou a utilizar a agricultura, ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Aí não foi mais no paleolítico, já foi no neolítico. Aí o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Começou a plantar, fazer o seu plantio: milho, feijão, arroz, mandioca e outros produtos. Nesse período aí, o homem não destruía também a natureza, que ele só tirava o seu sustento. Os primeiros, pode copiar, se quiser, pode copiar. Nesse período aí, o homem também, tanto no neolítico, paleolítico, o homem não destruía tanto paleolítico, neolítico e idade dos metais. Esses são os 3 períodos da pré-história. A pré-história é dividida em 3: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Paleolítico e neolítico, o homem não destruía tanto a natureza. Ele tirava aquele seu sustento, plantava só para sua sobrevivência. Aí, com o tempo, esses instrumentos que ele utilizava no paleolítico e neolítico eram instrumentos feitos pelo próprio homem, feitos de pedra e de madeira, onde ele fazia suas armas e os instrumentos de pesca, eles faziam com madeira e, às vezes, e também com pedra. Depois, quando apareceu o ferro, eles construindo suas enxadas, aí vai ser a idade dos metais, que eles vão transformando o ferro em um instrumento de trabalho, feito, que aí nasce os ferreiros. Surge o ferreiro, onde você vai pegar um ferro bruto e fazer o trabalho manual, uma foice, uma enxada, um facão e qualquer outro instrumento. Aí já vem a idade dos metais. Quando acontece a Revolução Industrial, aí essa Revolução Industrial, o que foi a Revolução Industrial? Surgimento das indústrias. Aí começou a surgir as indústrias. Aí o homem começou a destruir a natureza. Por quê? O homem precisava de matéria-prima. Professor? Diga. Aqui não está aparecendo para copiar, não. Não é para copiar, Davi. Aqui não está aparecendo, não. Só copia se quiser o que ele está falando. Então você vai copiando o que eu estou falando. Só o que você quiser. Obrigado. Certo? Mas eu falo compassado devagar e dá para você ir pegando. Viu? Pode Mas é continuar. obrigado a copiar, professor? É bom você copiar, porque quando você for estudar para uma prova, você já tem os assuntos, né? Professor, o senhor pode repetir a parte dos períodos que eu não anotei direito, não. A pré-história é dividida em 3 períodos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Né? Certo? Copiou, Eloá? Sim. Pronto.
Então, já, olha, no Paleolítico, o homem era nômade. Nômade é aquele que não tem lugar certo para morar. O homem primitivo, ele vivia de quê? Da Como caça, repetir de novo aí, professor, para mim? período, os períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Obrigado. No período Paleolítico, o homem era nômade. Ele não tinha um lugar certo para morar. Que ele vivia de quê? Da caça e da pesca, e de coleta de frutos. Então, quando os frutos acabavam nessa região, e a pesca, e a caça também, ele se mandava de um lugar para outro. Quando ele surge a agricultura, aí quando ele começou a plantar, ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Ele já tinha um lugar certo para morar. Então, aí eles já pararam no local e começaram com a agricultura. Apesar que nesse período da agricultura em si, ele só plantava o que fosse necessário à sua sobrevivência. Eles não destruíam tanto a natureza. Mesmo ele plantando, mas eles não tinham a intenção de acumular riqueza. Ele pegava, só plantava, só cultivava aquela área para a sua sobrevivência. Então ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, e cultivando seus produtos, mas tirando aquele para só a sua sobrevivência. Não via como o homem de hoje, que planta um meio mundo de terra atrás de vender, de enriquecer, desmatando também, como você vê na Amazônia, vendendo a madeira. Eles não. Eles tiravam aquela madeira só para construir suas casas, plantavam só para a sua sobrevivência. Nesse período aí com a agricultura, os instrumentos de trabalho dele era de madeira, de pau e pedra. Aí, com o tempo, eles descobriram o ferro e foi transformando em seus instrumentos de trabalho. Aí vai ser chamada a Idade dos Metais, que eles vão pegando o artesão, o ferreiro, né? Vai pegando um pedaço de ferro, fazendo uma foice, uma faca, uma enxada, uma machado, e antes eles derrubavam com sua própria a madeira em si. Então, aí vai dar o Idade dos Metais, que depois vocês vão estudar em história. Aí veio, com o passar do tempo, veio a Revolução Industrial. Aí, com a Revolução Industrial, aí o homem começou a destruir totalmente a natureza, que vem até os dias atuais. Por quê? A Revolução Industrial não foi uma briga, não foi uma guerra. Foi o surgimento das indústrias, das máquinas. Aí o homem começou a desmatar. Aí o homem começou a desmatar, tirando a matéria-prima para levar para a indústria. O que é matéria-prima? É tudo aquilo que vai ser transformado em produto, onde você leva a matéria-prima para a fábrica, para a indústria, e ela vai mudar, vai formar, vai fabricar um produto. Por exemplo, uma cadeira, um sofá, as cadeiras, né? O homem pega uma árvore, corta, leva ele para uma serraria ou para uma indústria de móvel e vai fazer o móvel em si, vai fazer uma cadeira, uma mesa. Então, aquela madeira bruta, aquela árvore, é a matéria-prima, e foi para a indústria e foi transformada em produto. Matéria-prima é tudo aquilo que vai ser transformado em outro produto. Esse exemplo da cadeira ou de um móvel, que o homem tirou a madeira da mata. Então, eles vão precisar de grande quantidade
de floresta, de madeira, aí para transformar em móvel ou em cadeira. Daí o móvel de uma forma geral. Pode ser uma mesa, uma cadeira, um sofá, às vezes até uma cama. Então, essa madeira é a matéria-prima que vai ser transformada em outro produto. Por exemplo, eu estou dando um exemplo de móvel, né? Mas a gente também existe matéria-prima que vai transformar em produto para a gente se alimentar. Por exemplo, a bolacha e o pão. O pão é feito de quê e a bolacha? O pão é feito de trigo. De trigo, né? Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão desmatar em grande quantidade para plantar o trigo. E esse trigo é a matéria-prima do pão e da bolacha, principalmente da bolacha, né? Isso, da massa. Então, eles vão plantar em grande quantidade para levar essa matéria-prima para uma indústria de biscoito, ou de bolacha, ou uma padaria. Certo? Então, essa matéria-prima, que é o trigo, vai levar para uma indústria. Que uma padaria, mesmo que pequena ela seja, ela é uma indústria, que ela vai transformar uma matéria-prima em produto. O queijo, grande quantidade de leite para transformar em queijo, manteiga, não é isso? Então, o homem vai fazer o quê? Vai desmatar em grande quantidade para ter aquele rebanho grande, a criação de gado para ele se transformar em um determinado produto derivado do leite. Também tem aqueles de carne, né? Aquelas carnes enlatadas, laticínio. Também eles vão fazer toda essa transformação em um produto que vai determinar esta região, que vai modificar o meio ambiente como um todo. Então, vai fazendo essa destruição da própria natureza em si. Então, ele vai transformando de uma região para outra, de um determinado local para outro. Então, com isso, o homem vem acontecendo essa destruição da natureza em si, transformando a matéria-prima em produto. Esse assunto vocês vão ver na parte de geografia, como a gente está no início, e também em história sobre a Revolução Industrial. Só que a Revolução Industrial, no 6º ano, a gente só dá pouca coisa. Agora, no decorrer do 7º, 8º e 9º ano, aí a gente vai se aprofundando. Mas a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. E o que foi a Revolução Industrial? Surgimento das máquinas e das indústrias. Com a Revolução Industrial, o homem modificou mais a natureza, destruiu a natureza, porque precisava dessa matéria-prima para a indústria. Então, o espaço que a gente estava falando, natural, aquela paisagem natural, após a Revolução Industrial, foi destruída. E até nos dias atuais, ainda vem aumentando essa destruição. Certo? Então, acontece toda essa destruição da natureza em si. Tem alguma pergunta a fazer? Não. Certo? Não, professor, não. Tá certo. Tá bem, pode deixar, beleza. Olhe. Certo. Já é para sair? Tchau, pode sair, pode.